Bem, nós vamos iniciar agora a aula 3, tá? Unidade referente à unidade 3, do curso de Serviços Jurídicos, Direito Penal. Essa parte agora, gente, é a parte referente à teoria da sanção penal. Com relação ao estudo da pena e à sanção penal, a sanção ela se divide em pena e medida de segurança. Pena para quem? Pena para os chamados imputáveis, que são aqueles que têm responsabilidade penal. E medida de segurança para os inimputáveis, ou seja, aqueles que o Código considera que não têm responsabilidade penal. Então, a sanção penal é a espécie de resposta estatal consistente na privação ou restrição de um bem jurídico ao autor de um fato punível. Fato punível é esse que nós já vimos, que é exatamente o fato típico, ilícito, culpável, e aí sim, quando você tipifica o fato ou o crime, na realidade o crime, você tem uma sanção. Então, essa parte agora, ela vai tratar exatamente de como essa sanção é definida pelo Estado. O Estado é aquele que tem o ius puniendi, quer dizer, o direito de punir. Então, pena, tá? Um conceito que a gente pode trabalhar aqui em pena é justamente que a pena é uma sanção aflitiva imposta pelo Estado através da ação penal ao autor de uma infração penal como retribuição de seu ato ilícito consistente na diminuição de um bem jurídico e com o fim de evitar novos delitos. Então, desse conceito de pena, você já compreende a finalidade da pena. Quer dizer, a pena ela tem uma finalidade que é de retribuir o mal causado, mas além dessa finalidade de retribuição, ela tem uma finalidade também preventiva, fazer com que novos autores não cometam novos delitos. Então, por isso que quando você trabalha na finalidade da pena, a gente diz que a finalidade da pena ela possui, nós temos 3 teorias que falam a respeito da finalidade da pena. Quais são essas teorias? A chamada teoria absoluta ou retribucionista, que diz exatamente que a pena, tá, ela retribui ao mal causado. Ao mal causado por quem? Pelo crime. Era muito utilizada na antiguidade essa finalidade da pena, que era a finalidade retributiva. A teoria relativa ou preventiva. E aí, com relação à prevenção, nós temos tanto uma prevenção social, para a sociedade, quanto a prevenção para o próprio delinquente. Prevenção em que sentido? A pena ela funciona como um meio de coação, de fazer com que outros indivíduos não cometam crime exatamente porque eles saibam que vai ter uma nova pena. E a teoria mista ou eclética é a teoria que junta tanto a questão, ela diz tanto a questão da finalidade da pena é retribuir o mal causado, como também a finalidade da pena é prevenir, tá? O que é que existe? O que é que o Brasil, o que é que nossa legislação diz a respeito disso? A legislação brasileira, o Código Penal brasileiro, ele traz que a pena ela tem uma tripla função. A função retributiva, a função preventiva e também uma função muito importante que é a função ressocializadora. Tipos de pena. É necessário que a gente saiba que o direito penal ele está o tempo todo uma parte do direito, que se coaduna com a Constituição Federal, que traz as normas e os princípios, majoritários de toda a ordem jurídica. Portanto, é essa Constituição que vai nos dizer quais são as espécies de pena possível no Brasil. É claro que quando você pensa a pena de morte é possível, a pena de prisão perpétua é possível no Brasil, então o que é que acontece? O artigo 5º da Constituição ele traz esse limite de que tipos de pena podem ser impostas no Brasil. Então, aqui o artigo 5º diz, não haverá penas de morte, salvo em guerra declarada, nos termos do artigo 84, tá? Então, de forma geral, não é possível a pena de morte, exceto que seja declarada em guerra. De caráter perpétuo, então, também nós temos um limite da pena, e esse limite de execução da pena gira em torno de 30 anos, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis. Então, essas penas não são possíveis dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, você deve estar pensando, e nós vamos trabalhar, então, o Código, ele trabalha com que tipo de penas?
É exatamente isso que nós vamos falar agora, tá? A gente trabalha com as chamadas penas privativas de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Essas são as penas cabíveis no Código Penal. Então, com relação às penas, a primeira, privativa de liberdade. Que tipo de pena é essa? É aquela que a gente conhece como pena de prisão, tá? Então, nós temos a reclusão, a detenção e a prisão simples. E como isso funciona? Reclusão e detenção são tipos de pena privativa de liberdade, né? Que aquele que comete crime deverá pagar através desse tipo de punição, e a prisão simples é o tipo de prisão para a chamada contravenção penal. Então, a infração se divide como? Isso nós vimos na unidade 2. A infração se divide em crime e infração penal. A pena se divide como? A sanção penal se divide como? Em pena e medida de segurança. Portanto, né, a primeira espécie de pena, privativa de liberdade, nós temos reclusão e detenção. Qual seria a diferença inicial para reclusão e detenção? A gente tem que saber que penas de reclusão são aquelas que têm uma previsão de o cumprimento delas no regime fechado, semiaberto ou aberto. O cumprimento das penas de detenção, elas se dão somente em regime inicial semiaberto e regime aberto. Então, com isso, a gente já fala dos 3 regimes que nós temos, que são justamente os regimes fechado, semiaberto e aberto. Esse tipo de regime, cada um deles tem as suas características. Quando eu digo que a pena de reclusão é uma pena que prevê o regime fechado, semiaberto e aberto, essas são as espécies de punição de pena de prisão mais severa, tá? Exatamente porque a execução dessa pena ela pode se dar num regime que é uma penitenciária de segurança máxima, né? Com previsão aí que você não pode sair para trabalho externo, exceto que haja uma autorização para esse tipo de trabalho, que ele seja realizado em obras públicas. Então, assim, o regime fechado, né, ele vem fundamentado no artigo 33, do parágrafo 1º do Código Penal, e diz o seguinte: a execução da pena se dá em estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime aberto, o sentenciado sempre cumpre a pena no regime de colônia agrícola, industrial ou similar. E no regime aberto é a chamada casa de albergado. Como esses regimes são determinados, né? Em que momento eu posso saber qual é o tipo de regime que eu vou cumprir? Se é uma reclusão, se é uma detenção, se é no regime de segurança máxima, né, se é numa casa de albergado. Então, quem vai definir os regimes é, primeiramente, a espécie de pena, e aí quando eu fiz a diferença entre pena de reclusão e pena de detenção, nós já sabemos então que o quê? A pena de reclusão, ela tem a previsão de um regime fechado, inicial fechado, ou semiaberto ou aberto. No caso da detenção, não. Só o semiaberto ou aberto. Então, você verifica os regimes pela espécie da pena, a quantidade da pena, né, que você sofre, que você é condenado, a reincidência, que é o instituto, né, que vai dizer que aquele que já cometeu um crime transitado em julgado, se ele vier a cometer um novo crime, ele é considerado reincidente. E o mérito do condenado. Regras do regime fechado, do regime semiaberto e do regime aberto. Então, com relação ao regime fechado do artigo 34, nós temos que é necessário o exame criminológico de classificação e individualização, o trabalho é diurno e o isolamento é durante o repouso noturno. As regras do regime semiaberto, nós temos o trabalho externo, essa possibilidade do trabalho externo, e as regras do regime aberto se baseiam na autodisciplina. Quando o réu já se encontra no regime aberto, o que a gente entende? Que ele já está mais próximo, né, da sociedade, até porque o sistema penal ele é um sistema progressivo. Você pode até entrar no regime mais severo, que é o regime fechado, mas você tem direito a progredir desse sistema.
E a progressão é justamente, ela vem como fundamento aí no parágrafo 2º do artigo 33, que dispõe que as penas privativas de liberdade devem ser executadas em forma progressiva e de acordo com o mérito do condenado. A lei de execução penal também ela traz esse fundamento para a progressão. Ela vai dizer que a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva. Então, a progressão ela vem em todo o nosso sistema penal como uma forma criminal, né, positiva, que faz com que aquele indivíduo que entre num ambiente carcerário, que ele possa progredir, tá? De acordo com o quê? Com o cumprimento da pena e com o mérito do condenado. Então, a gente tem 2 requisitos, na realidade, para a progressão, que é o material e o formal. Material é o mérito do condenado e o formal é o cumprimento da pena. Então, para que você tenha a progressão, pelo menos 1/6 do cumprimento da pena. E formais ou facultativos, a gente tem o exame criminológico, que aí seria, né, obrigatório só quando, na realidade, não obrigatório, tá? E o parecer da comissão técnica de classificação, que também é uma exigência que vai de acordo com o juiz da execução, se ele achar necessário ou não. As penas restritivas de direito, que é a segunda espécie de pena, são aquelas penas chamadas penas alternativas, tá? Alternativas por quê? Porque normalmente vai ser uma pena de prisão, você é condenado a uma pena de prisão e essa pena ela pode, né, ser substituída por uma pena restritiva. Então, as penas restritivas são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Quando elas não são superior a 4 anos, nesses casos, quando elas não forem cometidas com violência ou grave ameaça à pessoa, quando não for reincidente em crime doloso e quando, né, o artigo 59, que fala da culpabilidade, antecedentes, conduta, seja suficiente para que essa medida seja, para que essa pena seja substituída. Então, nós temos, tá, o Código traz como espécies de pena a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de outra natureza, que é muito comumente conhecida como o serviço, a prestação de serviço de outra natureza, como as cestas básicas, né? A limitação do final de semana, a prestação de serviço à comunidade e a interdição temporária de direitos. Então, normalmente, essas penas restritivas, né, elas são mais facilmente cumpridas em prestação de serviço à comunidade, tá? O cálculo da pena, o artigo 28, ou 68, ele fala do cálculo da pena. Então, como essa pena vai ser calculada? Ela vai ser calculada de acordo com um critério. E esse critério é o critério trifásico da pena, né? Em que você tem 3 caminhos, tá? Quais são esses caminhos? Você tem uma primeira fase em que o juiz encontra a chamada pena base, você tem uma segunda fase em que o juiz encontra a chamada pena provisória e você tem uma terceira fase em que ele encontra a pena definitiva. Então, na primeira, você observa o artigo 59, culpabilidade, antecedentes, conduta social. Na segunda fase, é aquela fase em que você observa quais são os agravantes e quais são as atenuantes. Então, o artigo 61 fala que são aquelas circunstâncias que sempre agravam a pena, tá? Esse no segundo momento. Qual é? A reincidência ou, tá? Aqui, a título de exemplificar algumas agravantes, a gente tem o motivo fútil, é um agravante para qualquer crime, né? A emboscada, a traição, a dissimulação também é agravante. Quando esse crime é cometido com emprego de veneno, com fogo ou com explosivo, contra ascendente e descendente. Então, essas são circunstâncias que sempre agravam a pena e que devem ser observadas no segundo momento de aplicação da pena. As circunstâncias atenuantes são aquelas que atenuam a pena. Então, nós temos como circunstâncias atenuantes, tá? O desconhecimento da lei, que vai atenuar a pena. O agente ter cometido essa pena por um valor social relevante ou um valor moral, né?
Quando ele comete o crime cometido sob coação, a que ele podia resistir, ou quando ele confessa, tá? Esses são alguns exemplos de circunstâncias que sempre atenuam. E numa terceira fase, para que o juiz chegue na pena, na dosimetria da pena, que é esse caminho que ele percorre, ele verifica quais são as causas de aumento da pena ou causas de diminuição da pena, tá? E aí ele sempre trabalha com um percentual fixo, percentual esse que pode ser de uma tentativa, que vai diminuir a pena, né, ou outras que se encontram no Código Penal. O concurso de crimes é exatamente, né, como o próprio nome diz, ocorre quando um agente comete mais de um crime, tá? Então, quando ele comete mais de um crime, mais de uma ação em que se pratica, a gente tem os chamados crimes material, formal ou o crime continuado. Então, são esses três, tá, em que você tem, inicialmente, no concurso material do artigo 69, ele fala que é aquele concurso, né, em que há uma pluralidade de condutas e uma pluralidade de crimes. Então, é quando uma pessoa, uma única pessoa, comete, né, 2 ou mais crimes, tá? Então, nesse sentido, a gente diz que tem, mas comete esses 2 ou mais crimes como? Com mais de uma ação. Então, ela entra numa casa e ela rouba. Posteriormente, que é a subtração da coisa alheia mediante violência. Posteriormente, em outro momento, além desse roubo, ela comete um crime de estupro. Então, aí é um concurso material. Essa mesma pessoa cometeu 2 crimes. Quais foram? Roubo e estupro, tá? Com 2 ações diferentes. Então, material. Esse concurso ele pode ser formal também. E a gente diz que é quando a gente, com uma única ação, e aí você vai olhar para a ação. Aqui não há mais pluralidade de ação. Vai ser somente uma em que você vai ter cometido 2 ou mais crimes, né? Então, quando você atropela, tá? No único atropelamento, você provoca lesão corporal em 2 ou 3 pessoas. Esse é o concurso formal. E o Código ainda traz o crime continuado, que é quando mais de uma ação ou omissão você pratica 2 ou mais crimes, crimes esses que são da mesma espécie e que têm semelhança, né, entre condições de tempo, de lugar, de maneira de execução e também outras. Então, aqui nesse sentido, a gente tem quando a pessoa comete um crime, por exemplo, numa cidade, num banco, e aí depois ela sai dessa cidade, ela vai para outra cidade, ela comete o mesmo crime em outro banco também, tá? Então você vê que tem uma semelhança, né, de modos de execução, meios, tipo de crime, que é o mesmo, tá? Aí seria o crime continuado. E para finalizar essa parte da teoria da sanção penal, já que nós já falamos da pena, das espécies de pena, da dosimetria, que é o cálculo da pena, a gente fala rapidamente aqui também da medida de segurança, tá? A medida de segurança é exatamente para aqueles que não têm responsabilidade penal, são chamados inimputáveis. Então, no conceito, a gente pode dizer que medida de segurança é a sanção penal que se aplica contra o inimputável que praticou um fato penalmente ilícito e que se revela perigoso. Então, ela tem por fim evitar que o agente inimputável volte a praticar novas infrações penais, segregando assim para o tratamento devido. Então, enquanto que o fundamento da pena é a retribuição pelo mal causado, é a prevenção, o fundamento da medida de segurança é a periculosidade, tá? Então, aquele que é perigoso para a sociedade, ele também tem que ser afastado caso ele cometa um ato ilícito e deverá ter aí ou o tratamento, né, internação em hospital ou custódia, que é o tratamento psiquiátrico, tá? Ou a sujeição a tratamento ambulatorial. Então, são 2 espécies de medida de segurança, internação e tratamento ambulatorial.